Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje, de modo especial, como a nossa igreja nos ensina, sábado, voltamos o nosso olhar e contemplamos a presença amorosa de Maria, para nela nos inspirar. Nela encontramos proteção, não nos desampara. E ao mesmo tempo inspiração, porque é discípula exemplar, por isso, ao proclamar a palavra, nossos corações se abram para escutá-la. Escutar uma palavra que nos consola, porque vem do coração de Deus, quando nos diz: quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Essa é uma palavra que precisamos escutar, sobretudo no nosso tempo. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Muito oportuno é o convite que encontramos, então, como advertência, nas homilias sobre o profeta Ezequiel de São Gregório Magno. Ele diz: rogo-vos, caríssimos irmãos, que vos esforceis por meditar as palavras de Deus, não desprezando as escrituras do Criador que nos foram transmitidas. É muito importante que nosso espírito se afervore ao seu calor, a fim de que não o entorpeça o frio de sua própria maldade. Tomando conhecimento da fortaleza com que agiram os justos de outrora, somos animados a realizar o bem com igual generosidade. O ânimo do leitor é inflamado pelo exemplo dos santos. Queremos permanecer humildes para conservar a inocência, mesmo quando lesados pelo próximo. Este é o desafio nosso. Ponhamos diante dos olhos o justo Abel, do qual está escrito que foi morto pelo irmão, mas que não tenha reagido contra ele. Somos solícitos em antepor os preceitos de Deus à nossa utilidade própria. Tenhamos diante dos olhos o patriarca Noé, pondo as ordens do Senhor Todo-Poderoso acima da família, viveu 100 anos ocupado na construção da arca. Esforçamo-nos por abraçar a virtude da obediência. Contemplemos Abraão, que deixando casa, parentela e pátria, consentiu em emigrar para a terra que lhe fora prometida como herança e partiu sem saber para onde ia. Em vista de uma herança eterna, mostrou-se pronto a sacrificar o dileto herdeiro que lhe fora dado. E porque não hesitou em oferecer ao Senhor o seu único filho, recebeu uma descendência, uma multidão de povos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amado e amada de Deus, continuamos a proclamar, como hoje no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o discurso missionário do Senhor para mostrar qual é o espírito e qual é a força interior que é preciso ser cultivada no coração de cada discípulo missionário. Do contrário, não dará conta de ir adiante, temerá, negociará, abrirá mão. Por isso o Senhor diz, e ouvimos nesse trecho proclamado: não tenhais medo. E é preciso saber que o discípulo não está acima do mestre, como o servo não está acima do seu senhor. Ele é nosso mestre, é ele nosso senhor. Por isso é a ele que devemos imitar. E tenhamos coragem,
de imitá-lo, seguindo o seu caminho, para que nós possamos fazer de nossa vida de verdade um grande instrumento do amor de Deus. Ele nos recomenda: para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Por isso, chamaram a Jesus de Beelzebu, perseguirão os seus discípulos na proposta do anúncio do Evangelho. Não tenhais medo deles, não tenhais medo, diz o Senhor, pois nada há de encoberto que não seja revelado e nada de escondido que não seja conhecido. Tudo que é dito na escuridão será dito à luz do dia. E tudo que é dito ao pé do ouvido será proclamado nos telhados, diz o Senhor, para mostrar que é preciso ser coerente, transparente, verdadeiro. Não vale a pena a mentira, a mediocridade. É preciso ser verdadeiro. Não tenhais medo, diz ele. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Nós temos que temer a Ele, o Senhor de nossa vida, que pode destruir a nossa alma e o nosso corpo no inferno. Por isso nos lembra, não se vendem 2 pardais por algumas moedas? E nos diz, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Por isso não tenhamos medo, o Senhor conduz a nossa vida, nós somos dele viemos e para ele estamos voltando. Portanto, diz ele, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Ajuda-nos, Santo Agostinho, quando nos diz, lembrando Salomão que edificou um templo ao Senhor, como figura da futura igreja do corpo do Senhor, para dizer, tinha edificado o mais famoso templo, mas edificou pela força de nosso Deus. Só podemos ser e caminhar sem medo pela força de Deus. Supliquemos essa força e a ela nos abramos pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira